Pessoal, estamos aqui hoje na primeira live técnica da MindVet, onde a gente tem a honra de receber a doutora Beatriz Bringel, nossa amiga Bia, do laboratório Bet Labs, dos Estados Unidos, do Kentucky e da vida, e vários outros pontos. A gente já se esbarrou nesse mundo, né, Bia? Oh, Um prazer para nós. E doutor Gilberto Guará, estamos juntos aqui, nessa missão fora da nossa zona de conforto, mas firmes na missão de trazer conhecimento e de interagir com todo mundo. Rafael, é isso aí. Nosso objetivo é buscar informação e levar informação. E hoje estamos tendo a honra e o prazer de conversar com a doutora Beatriz, do Bet Labs, que é a nossa querida Bia, né, que é quem nos ajuda a interpretar os exames, a solucionar os problemas das nossas éguas difíceis lá no campo. Bia, boa noite, dá um oi para todo mundo aí. Obrigado por sua presença e aceitado o nosso convite. boa noite, Rafael. Boa noite, Gilberto. Obrigado. Não, mas, nossa, a honra é minha, sabe? Fiquei super feliz. E parabéns mais uma vez pelo projeto, é inovador. Eu acho que é maravilhoso, maravilhoso. A ideia foi realmente excelente, vai ser um sucesso, tenho certeza. Parabéns mesmo. Que bom. Estamos juntos nessa empreitada. O Então, tema dessa noite, né, o tema de hoje é a síndrome metabólica. Do campo ao laboratório, nós identificamos diariamente, cada dia com mais frequência, os distúrbios metabólicos e endócrinos, e eles nos influenciam o nosso resultado, o nosso dia a dia, geram dificuldades e a gente precisa aprender cada dia mais a lidar com eles. Não vou dizer solucioná-los, mas pelo menos manejá-los de forma correta. correto. Então vamos. Ô, Bia, uma coisa que a gente queria, sim, seria um bom ponto de partida. Por exemplo, até na própria raça manga larga machador hoje, a gente tem trabalhado bastante com sêmen congelado. E aí a gente induz as éguas para congelado, controla, aí chega no dia mais próximo da ovulação, a gente vai controlando, esperando a égua ovular e de repente a égua forma um folículo anovulatório, né? E aí a gente acaba perdendo o ciclo, perdendo um trabalhão e gerando até uma certa frustração. E a gente sabe que a formação de folículos anovulatórios, por exemplo, dentre outras patologias, pode estar correlacionada com esses distúrbios endócrinos ou metabólicos, né? Então seria legal a gente começar fazendo a correlação desses distúrbios com a influência na reprodução. Exato. Realmente, em termos de folículo anovulatório, folículo hemorrágico e tudo, podemos tanto ter na síndrome metabólica equina como na PPID, na dispares intermédios pituitária, que era conhecida como Cushing, mas foi mudada a nomenclatura. A questão é que está tendo muita mudança em relação às avaliações em termos hormonais, clínicas. Está sendo impressionante a velocidade com que a gente está obtendo informações. Todo ano tem alguma coisa diferente. Para vocês terem uma ideia, talvez 5 anos atrás, nós falávamos de insulina de valores normais de 60 unidades internacionais. Depois passou para 45, depois passou para 35, agora é 20. Sendo que eu particularmente, até desconfio um pouco, eu acho que vai ser um pouco mais. Mas, então, tem muita mudança. E, realmente, fica um pouco mais difícil. Toda hora a gente está vindo com novidades, né? Mas esses folículos, quando você encontra esses animais que começam a falhar, e você, obviamente, como um bom veterinário, você, obviamente, já descartou tudo, né? Normalmente é o que as pessoas fazem, né? Você pode realmente, para endocrinologia, tem alguma coisa. E, normalmente, é uma dessas duas patologias, né? A síndrome metabólica equina ou a disfunção de par intermédio de pituitária. Sendo que na síndrome metabólica equina tem uma desregulação da insulina. Antigamente a gente falava resistência à insulina, agora já estamos chamando de desregulação da insulina. Está mudando, né? Tá mudando muito rápido, tudo relacionado à insulina.
Ela agora, eu costumo dizer que ela é o hormônio da vez, a insulina. E na PPID, no Cushing, né, você pode ter ou não ter a desregulação da insulina. Né? Agora, a gente achar que só os mais obesos têm problema de desregulação da insulina não está correto. Já está mudando isso também. Isso é questão de 2 anos para cá. Mas animais magros, atletas, também podem ter essa desregulação da insulina. Né? Então, isso a gente tem que mudar um pouco esse conceito aí também, de só animal obeso que teria esse problema da insulina. E já está, desde 2004, de trabalhos com o Dr. Ginter, mostrando que a insulina ela é extremamente importante. Se você tem insulina alta, você compromete a qualidade do ósseo. Então, isso aí afeta diretamente, né? Então, a insulina realmente hoje é o hormônio mesmo mais importante aí desse. Então ela influencia, Bia, não só na ovulação, né, ou na ausência da ovulação, mas também na qualidade e na maturação do óssito. A qualidade de maturação do ósseo já está bem comprovado. Agora, quando a gente fala em termos de falha de ovulação, folículo hemorrágico e tudo, a gente fala muito mais em consequência, né? Porque está tudo conectado, como nós, né? O hormônio é aquela cascata toda, então está tudo conectado. Né? Da mesma forma que o cortisol também vai influenciar na insulina, também nesse problema com a insulina. Então, é um emaranhado, né? É um emaranhado. Mas quando ter essas falhas, não espere. Pode ter certeza que tem alguma coisa ligada a isso. Eu até costumo falar para o pessoal lá da fazenda, principalmente para os animais atletas, que a reprodução ela é uma sintonia muito fina do metabolismo dos animais. Às vezes eu consigo perceber na reprodução uma alteração antes do pessoal da pista perceber, né? A gente já começa a perceber que os animais estão desregulando. Bem E colocado. é a obesidade que vai levar a esse aumento da insulina, ou é o aumento da insulina que vai levar à obesidade? Aí, no caso, vamos pensar assim, né? Síndrome metabólica equina, que é o da vez aí. Assim, fazer um paralelo, né? Pensa no ser humano no pré-diabético, né? O que vai acontecer, né? Você come um alimento assim cheio de glicose, né? Essa glicose ela vai ser absorvida e ela vai entrar na célula através da insulina. Entendeu? Então, começa tudo aquela entrando lá para a fisiologia toda, né? E a insulina ela é responsável pela entrada em todas as células. Desculpe, ela não é responsável pela entrada em todas as células, mas sim nas células que armazenam, e no caso aí, a adipócitos, né? E também células da musculatura, que guardam a glicose e depois vai passar para glicogênio e que será a primeira fonte aí, né, do cavalo atleta. Você vê, puxando a outra, né? Então a gente tem que pensar que o cavalo atleta também, né, ele pode ser alvo, vamos dizer assim, né? Mesmo tendo estando em shape, né? Estando bem. Boa forma física. É engraçado que, pensando assim, logo depois da exposição nacional, por exemplo, os animais voltam do pico de performance e do auge da alimentação também, né? Da dieta mais rica, do maior tempo de preparo, e a gente tem um período de parada do trabalho, as éguas ganham muito peso. Quando elas ganham muito peso, tipo, elas comem muito, o exercício de repente some, e aí a reprodução fica prejudicadíssima no momento que a gente está querendo a reprodução. No Exatamente. início da nossa estação de desmonte. Essa constante ingestão, né? Essa constante ingestão de alimento rico em amido, né? O organismo tem que liberar cada vez mais insulina, né? Por ter muita glicose levando à disfunção da insulina, a desregulação da insulina, desculpe. Entendeu? Então, uma coisa puxando a outra. Então, é um desastre. Os animais, quando
eu começo a conversar com os colegas, ela vai para nossa, né? E a gente está vendo também que animais, inclusive, principalmente os animais, essas voadoras que estão indo para ICSI, né? Até agora, a gente ainda não tem uma estatística formada, mas eu comecei a juntar uns dados. Até agora, 100% dos animais que chegam às minhas mãos em relação a problema na ICSI, vamos dizer assim, a maturação ou na coleta ou acaba dando embrião, eles estão com insulina alta. Então, a Invitro, que é pioneira, que é uma empresa maravilhosa, tantos trabalha muito sério, ela está com um projeto justamente para mapear isso antes dessas doadoras irem para a ICSI. Então, vai economizar para o proprietário, né? Vai economizar, vai agilizar o trabalho de todo mundo. Porque se está com a insulina alta, então, peraí, vamos regularizar isso antes de ir para a ICSI. Então, você vai ganhar muito, o proprietário, todo mundo sai ganhando. Né? Você fazendo um trabalho da forma correta, o proprietário, né, economizando. Então, é muito importante isso. Eles estão indo na frente agora em relação a isso, sempre, né? Estão sempre saindo da frente as coisas, né? Então, e essas éguas vão para a ICSI provavelmente por não dar embrião na TE convencional. E não dão embrião, muito provavelmente, por um distúrbio ou endócrino ou metabólico, né? exatamente. Então, exatamente isso está acontecendo. E muito dos históricos, não estava bem na transferência, resolveu para ir. Aí, sem sucesso, né? Mas está muito interessante, que, poxa, é todo dia, né? Caso você olha, insulina alta, e o resultado na ICSI não muito legal, ou negativo, realmente, né? Mas a gente ainda não tem esses dados. Mas... Eu tenho uma casuística que eu até já comentei com você, de animais jovens entrando em doma que estão naquela fase de desenvolvimento final ainda, de crescimento, e às vezes por uma certa ansiedade do aras todo, não vou nem culpar o proprietário não, porque todo mundo está envolvido no processo. A gente super alimenta essas éguas jovens para elas entrarem na vida competitiva. E eu pego demais égua jovem com problema anovulatório, por exemplo. Né? Aí a minha pergunta é o seguinte: a égua jovem é mais por uma desregulação da insulina ou já pode ter um componente de cortisol envolvido? Provavelmente, nesses animais jovens, duas coisas. Mesmas duas que nós começamos. Ou uma desregulação da insulina, que ele pode levar até a síndrome metabólica, que é o processo, né, da síndrome metabólica, ou a PPID. O que acontece é aqueles dogmas que a PPID é só em animal velho. O que é velho? Os animais estão vivendo mais. Da mesma forma que nós estamos vivendo mais. A medicina está evoluindo. Né, naturalmente, é natural. Então, esses animais não é bem assim. A gente está pegando muito animal jovem com PPID. E os sinais clínicos, tem muito sinal clínico nas duas patologias, são os mesmos. Então, você fica sempre na dúvida. Não, mas é um animal jovem, então não é PPID. Cuidado. Pode ser PPID. Não descarte pela idade. Obviamente que é um ponto para você, um ponto positivo. É jovem, mas síndrome metabólica, do que para PPID. Mas você não pode descartar. Você tem que ver os outros sinais clínicos, a história. Eu já peguei animal de 1 ano, já peguei animal de 3, de 5, de 6, eu estou pegando vários. Mas é aquela história, a gente depende também das pessoas enviarem, né? E outro fator que ainda não está comprovado, mesmo, aí não fizeram nenhum trabalho ainda, é a parte genética. Aqui nos Estados Unidos, quer dizer, a primeira vez que eu ouvi falar de PPID foi em 1997. E o Dr. Douglas, eu vim fazer estágio com ele, né? Eu já era formada já há algum tempo, já trabalhava no campo já há uns 7 anos. E aí ele Cushing, eu, nossa, fui para livro, cadê? Porque não tinha aquela coisa de internet, pegar, abrir um trabalho. Cushing, o que é isso? Né? E ele começou a me mostrar.
E a gente ia fazer nas rodadas, ó, e não tinha nada. A única história era assim, 5 anos sem vazia, ou 5 anos abortando. Tive uma época, eu lembro que, poxa, o outro dela foi vendido por quase 5 milhões de dólares, e mais 5 anos consecutivos abortando. Não tinha mais história. Aí ele fez só o ritmo circadiano e tudo, e começou a tratar. E aí ela conseguiu levar a gestação, conseguiu emprenhar e conseguiu levar, porque era puro sangue, então ainda aqui é muito forte o puro sangue na minha região aqui. Então, quer dizer... Tinha cortisol envolvido, né? Oi? Tinha cortisol envolvido. Exatamente. Então, é meio complicado. Os sinais clínicos das duas patologias, eles são muita coisa em comum. Agora, o interessante é que na PPID, diferente um pouco da síndrome metabólica, é uma doença degenerativa. É uma doença que não tem cura. Enquanto que a síndrome metabólica, a gente consegue resolver. E o melhor ainda de tudo, a gente consegue resolver com manejo e com exercício, né, que é o melhor. A PPID já não. Ela não tem cura. Você trata para melhorar o bem-estar animal e para conseguir o que você quer. Se é o cavalo atleta, melhorar a performance. Se é embrião, vamos tirar mais embrião. E segue. Mas com o tempo, esse animal vai ficar refratário. E nós vimos aqui, nesse tempo todo, nesses anos todos, 3 gerações tendo PPID. E chamou muita atenção da gente isso. Isso ainda quando a gente não fazia dosagem de ACTH, entendeu? Ainda era mais ainda precário, vamos dizer assim. E nós ainda estamos precários, porque comparado com a medicina humana, e até comparado com a veterinária na parte de caninos, a gente está muito para trás. A gente precisa, mas não tem. A indústria não tem interesse comercial nos testes para equino. Então, a gente tem que sabe, regular para poder fechar. Exatamente. Eu acredito, sempre acreditei que a clínica é soberana. Os exames são importantes, mas para mim, a clínica é soberana. Já tratei muito animal sem fazer exame, confesso. Agora, não é uma boa, porque você sabe o parâmetro, né? Você sabe como você começou tratando e continua a acompanhar a evolução e pode dar um posicionamento proprietário. Ó, ela parou de evoluir, ao contrário, ela já está piorando. Então, peraí, o que faz agora? Vamos aumentar, tentar mais embrião agora, porque ela vai parar. Então, te auxilia no tratamento e nesse acompanhamento. Então, por isso a grande importância em termos da análise aí. Mas, para mim, a clínica é soberana. Então, mas aí a gente pegar, por exemplo, um animal tanto de PPID quanto de síndrome metabólica, um animal com sinais clássicos, né, sinais clínicos clássicos, a gente ainda consegue, né, agir. Mas o interessante é a gente identificar isso muito antes dos sinais graves. Exatamente. E aí, ter o feeling de saber que tem alguma coisa mudando. Nos animais magros. Exatamente. Sem obesidade ficou mais difícil. Exatamente. Aí que começa. Mas é o desafio, aí que é legal. Desafio. Ô, Bia, já passou uma pergunta aqui no chat sobre a influência, igual você falou, do aborto. A influência dessas alterações metabólicas na gestação. Você já tem alguma coisa para trazer para a gente nesse sentido? Em termos de PPID, nós já sabemos que, como esse caso que eu comentei com vocês, dessa égua PSI, que ela abortava. A gente não tinha mais nada e não tinha o conhecimento de outros sinais clínicos. Hoje, a gente é uma lista enorme. Naquela época, eram 3, 4, fazendo paralelos, era meio... a coisa pegava. E ela abortava. Então, a gente hoje sabe que está relacionado. É um dos sinais clínicos que podem acontecer na PPID. A gente ainda não viu isso em síndrome metabólica. Né? A gente ainda não viu, não tem nada. Eu desconheço algum trabalho científico aí relacionado. Então, não tem nada em relação a isso ainda não. Mas tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. Com certeza. E hoje a gente está cada dia mais, né, no Mangalarga Machador e no Brasil também acompanhando as placentites e tudo mais, né? Então, agora, a paciente, ela pode ser diagnosticada pelos exames hormonais.
né? E isso ajuda muito, muito, muito. Esses animais, principalmente, a gente vê... Bem, vou falar de uma realidade daqui de Puro Sangue para dar uma ideia. Aquela monta natural, cobertura, né? Aquela história, vai levar a gestação. Então, esses animais que você passou anos sem conseguir e agora consegue emprenhar, eles checam, é ali, ó, todo mês. E dependendo do animal, de 15 dias, porque existe uma relação entre progestágenos e estrógenos. Então, houve uma mudança aí, eles já entram para tratamento rápido, então consegue segurar. Então, realmente ajuda muito, ajuda muito. Mas em relação à síndrome metabólica, propriamente, a gente não tem nada, porque a síndrome metabólica a gente consegue resolver. Eu digo assim, meu Deus, esses animais não eram para ter síndrome metabólica. Sabe? Obviamente que a gente não vai nem entrar aqui na epigenética, né, em todos esses fatores que são envolvidos, mas Genômica. a genética está me preocupando. Eu acho que tem uma relação também, né? E agora também tem a síndrome metabólica dos asininos. Foi mostrada agora na última EIP, no ano passado, e eles já viram uma correlação genética disso. Já estão vendo. E os valores para eles são diferentes realmente do que a gente vê no cavalo. Então, ainda é muita coisa vindo. É difícil acompanhar tudo. E uma coisa legal de falar também, pensando em síndrome metabólica, que não necessariamente todo animal obeso vai ter síndrome metabólica, e existe síndrome metabólica em animal que não é obeso também. Síndrome metabólica em animal que não é obeso, eles consideram como... O processo de síndrome metabólica, ele começa com a desregulação da insulina, né? Você fala, aí o animal começa com a desregulação da insulina. E aí ele começa, se ele realmente ficar obeso, aí ele já parte para uma síndrome metabólica. É dessa forma que a gente coloca. Então, o negócio é a gente apanhar no início. No início. E você pode ver esses problemas de insulina, às vezes você vê em animais assim, pensando fora da reprodução, começam as manqueirinhas bobas que você fala assim, por que esse animal está mancando? Não tem motivo, né? E aquelas manqueirinhas assim que vai e volta, com certeza, esses probleminhas de casco, bobos, assim, você olha, o animal tem uma desregulação da insulina. E animal que aí você começa a ver, aí você pega no início, você está pegando no início um animal que ainda nem está a ponto de tá obeso, né? Porque obeso, logicamente, você já está vendo ali o problema, né? E agora, realmente, fazer as análises, você está comprovando e você tem como, porque dependendo dos valores de insulina e de glicose, esse animal pode já estar com insuficiência pancreática. Então, você já tem que agir de uma outra forma. Então, por isso é importante, porque você tem que ver o animal com tudo, né? Na endocrinologia é tudo. É tudo. Eu, particularmente, foco muito na reprodução, porque eu sempre trabalhei com reprodução. Mas, clinicamente, né, você tem que ver essa parte. Então, por isso a importância do exame. De repente, se você realmente está com a insulina lá, você tem que entrar de uma forma mais agressiva, senão você vai ter pior. As consequências vão ser piores. Perfeito, perfeito. Mas o animal mais... Agora, pega essa deixa e vamos falar das endometrites. Eu deixo vocês falarem. Eu já Então, paguei o tempo. não, mas é outra queixa também, né, Bia? Essas patologias, deixando o animal mais susceptível à endometrite, né? E aí também volta aquele mesmo cenário da gente pegando animais já mais jovens, sem patologia de cérvix, sem útero penduloso, com até uma boa drenagem, mas com o sistema imune já não funcionando tão bem. Aí, você tem esses animais, você já tem que ficar pensando na PPID. A PPID está extremamente relacionada com o sistema imunológico. Por exemplo, aí a gente pensando, aí você olha, não, mas ela só falhou uma ovulação. Mas aí você dá uma geral no animal. Olha a pelagem.
se tem algum problema de pelagem. Ou eles têm algum problema de tendinite recorrente. Vê se tem algum problema de dente. Vê se tem algum problema ocular. Entendeu? E aí começa. Tem muita coisa. E porque como é uma doença degenerativa e ela vem aos pouquinhos, às vezes você faz o diagnóstico com um sinal clínico. Né? O animal só está apresentando um. E aquela coisa que, outro dogma que tem, não, mas esse não pode ser Cushing, não pode ser PPID, porque o animal não tem pelo comprido, né? Não tem aquele pelo longo. Esquece. Obviamente, um dos sinais clínicos, mas se você ficar pensando que todo PPID tem, você vai perder muito caso. E eu vou te dizer, eu acho que a maioria dos casos que eu apanho, a maioria não tem pelo longo. Não tem. Agora, eu estou tratando, tem 2 éguas agora na hípica, no Brasil, que eu estou acompanhando, a gente está tratando elas, as 2 não tinham pelo longo nem nada, mas com dermatite, eudermatite e problemas de tendinite recorrente. Fizemos a análise dela com a CPH lá nas alturas dela. E ela agora está respondendo ao tratamento, uma está respondendo melhor que a outra, mas está respondendo. Mas você vê, isso aí não foi pura performance, né? Nada com a reprodução. Mas esses sinais clínicos assim, sutis, assim, que você tem que ter aquele olho clínico para poder ver. Isso aqui está diferente. Por que ela está nesse lote? Só ela tem dermatite? Ou só, né, essa tendinite, esses problemas assim de flexor, e aí por aí vai. É um animal. E tem pesquisa do pessoal do Sul, no Brasil, que faz o pessoal do professor Nogueira lá, que também faz muitos trabalhos muito interessantes, muito legais lá em relação a isso, mostrando problemas nos potros com o nascimento, esses potros de éguas com insulina alta, problema com osteocondrose, problemas com flexor. Então, não é só aquela coisa, né? A gente tem que pensar lá na frente também. Não, aí emprenhou. Consegui. E depois o potro. Então, essas éguas, você tem que tomar cuidado na gestação para não superalimentar. Você vai ter problema com o potro também. Agora já está comprovado isso também. Perfeito. E a Muito qualidade bom. do alimento também, né? Ô, Bia, tem uma pergunta, 2 perguntas aqui já. Uma perguntando se todo animal do Dani Ribeiro. Então, se a doença evoluir, o animal vai chegar a um ponto de ficar obeso em todos os casos? Animal não obeso com a síndrome metabólica seria apenas no começo? O animal que não é obeso, eles categorizam dessa forma. Se o animal não é obeso, ele tem uma desregulação da insulina, a gente não fala que ele tem síndrome metabólica, ele tem uma desregulação da insulina. Mas se você não cuidar, isso já vai passar para a síndrome metabólica assim, ó, rápido. Porque passa de uma forma sutil. Você começa a ver aqueles acúmulos, né, aqui na costela e começa aquela coisa, não é gordura, já é. Entendeu? Então, é muito, muito sutil. Muito sutil. Eu tive um caso, que eu até comento às vezes, da minha filha. Minha filha faz, como é que é em português? CCE. E cavalo atleta, CCE, nossa. E ela reclamando, o cavalo com problema de casco. Problema de casco, não aguentava mais pagar as despesas de ferrador e tudo aqui. E eu falei, vamos fazer essa insulina nesse cavalo. Não deu outra, deu desregulação da insulina. Sem ser obeso. Cavalo atleta, mas ele não está obeso. Mas aí a gente foi olhar mais a fundo, aí você vê ali, de repente ali na costela, uma coisa, mas nem quase, muito sutil. Então tem que tomar cuidado. A Sofia, Bia, está perguntando quando a gente tem sinais clínicos nítidos, mas os exames caem dentro da normalidade, pode ser um erro de coleta das amostras ou preparação do animal? Você já falou um pouquinho que até o parâmetro tem mudado muito, né? O que seria dentro da normalidade e o que não seria? E que a clínica é soberana. Para mim, a clínica é soberana. Só que você tem que tomar cuidado, sim. Porque antigamente a gente sabia que o cortisol, todo mundo sabe que o estresse altera o cortisol. Hoje, coisa mais recente, a gente sabe que o estresse altera a insulina. O estresse altera o ACTH.
e que são as dosagens que a gente vai fazer nesses casos. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: não mude a rotina do animal na hora da coleta. Sem estresse. Eu costumo dizer, foi coletar, estressou na hora de dar o cara ou deu uma coisa, esquece, dá uns dias, uma semana aí, depois faz de novo, porque o estresse vai alterar sim. É mais em função disso. O estresse realmente a gente tem que controlar, não pode ter estresse. Por exemplo, tem que fazer jejum para insulina, né? Então, se o animal é de pasto, se você vai trazer ele para a baia para fazer jejum, vai alterar. Deixe ele no pasto. Só faz uma observação que é um animal de pasto, para a gente poder, na hora de interpretar, já interpretar de uma forma diferente do animal que estava realmente em jejum de verde, né? Então, esses detalhes são importantes. Perfeito. Ô, Bia, aproveitando então esse assunto do diagnóstico, a gente, né, fala com muita gente nova, muitos alunos, pessoas recém-formadas. A pessoa tem a suspeita que o animal está passando por algum problema metabólico. Qual seria um primeiro passo para uma triagem? Quais hormônios pedir, né, o que solicitar nesse primeiro momento? Você vê, né? Eu gostaria muito de ter uma fórmula para isso. Assim, vamos fazer isso, mas depende dos sinais clínicos. Aí, para poder te orientar se você vai para síndrome metabólica ou se você vai para PPID. Entendeu? E os protocolos estão no site, é super simples, está bem explicadinho, não precisa perder tempo, para não perder tempo, pode discutir coisas aqui. Mas, se você está na dúvida dos sinais clínicos, manda uma mensagem para a gente. Tá? Eu prefiro a gente orientar para pedir o certo do que, não, agora tem que fazer mais. Evitar fazer isso desnecessário. Né? E aí o proprietário não gastar tanto. Né? E depois, quando a gente fizer mesmo, ele não vai gastar mais. Né? O proprietário é proprietário. Então, a gente tem que... Eu me preocupo com isso, em relação a isso. Mas, em termos de o que... Se você, por exemplo, na síndrome metabólica, se você não tem absolutamente nada, está ótima, ela está dando embrião direto, sabe que não tem nada, mas ela está fora do peso, eu já faria. Pronto. E nesse ponto aí eu já faria só para metabólica. Agora, se ela está começando a dar problema reprodutivo, eu quero saber que problema é esse para a gente ver. Uma coisa que a gente encontra muito na PPID eles chamam, os pesquisadores chamam de pseudolactação, mas na verdade pode ser qualquer tipo de secreção. A maior parte das vezes que você tem esse tipo de secreção mamária, quando você vai lá, ordenha, está ligado a PPID. É o excesso de prolactina, né? Né? Por causa dessa hipertrofia, hiperplasia do par intermédios, né? Você nunca sabe realmente o sinal clínico a PPID vai te dar, porque a gente está falando de pituitária, a gente não tem como saber como é que está se comportando lá no pares intermédio. Então, se ele está comprimindo a produção para melanócitos, né? Então você vai ter o problema da geração de pelo longo. Mas se está comprimindo uma outra... então depende. A parte da prolactina vai ser ligado mais a essa secreção. Agora, essa secreção, para mim, você tem problema reprodutivo e você tem secreção aquosa, pode ser qualquer um. Às vezes é leite mesmo que sai. Eu tenho vários vídeos de leite saindo mesmo, mas às vezes a secreção vai para a PPID. Não perca. E outra coisa importante também da gente lembrar, a gente fala muito de égua, mas não tem trabalho ainda em Garanhão em termos de estatística para isso. A gente já viu, parece que as éguas têm a tendência de ter PPID mais que Garanhão. Mas esses problemas de insulina não são só da égua. O Garanhão pode ter tanto. Então, se você está fazendo aquele perfil hormonal como de rotina, ou para exame de compra, ou para exame de venda, ou rotina mesmo, para saber como está seu garanhão, não deixe nunca de fazer insulina, principalmente insulina no jejum. Aproveite. Apesar do que, numa desregulação da insulina, a gente pode ter insulina basal em jejum normal, como pode estar alterada. Se está alterada, já está alterada. A coisa vai estar feia. Agora, ela basal, ela não quer dizer que ela não tenha desregulação da insulina, porque você teria que fazer aquele teste de da glucose. glicose oral, perfeito. Hoje, não
Já orientei muitos proprietários de compra, de venda de animal e não tinha esse conhecimento. Hoje eu não compraria e não venderia um animal sem eu fazer esses testes básicos. Porque depois acaba vindo em cima da gente. Não, o animal chegou assim na fazenda. Então o animal chegou para mim, ó, vamos fazer agora. E aí depois você pode pegar, olha aqui, ó, o animal chegou assim para gente. Inclusive orientar o proprietário, não compra sem a gente fazer, inclusive ele pode ganhar, ele pode negociar. Se ele realmente ele quiser o animal, ele fala, olha aqui, ó, esse animal está com síndrome metabólica, ou vamos baixar o preço, ou vamos fazer alguma coisa, vamos tratar, entendeu? E você sabe o que você está comprando. E não reclama depois, né? Eu não sei, eu acho super importante. Você falou dos garanhões, Bia, e a gente tem sofrido bastante, né, com qualidade espermática. E possivelmente a gente vai ter uma influência aí, já que influencia tanto nas egos, influencia no eixo hipotalâmico, hipofisário gonadal, e o garanhão tem um ajuste muito fino aí para a máquina produzir os espermatozoides de forma perfeita, né? Exato. E não tem nada, Rafael, nisso. Não tem estudo, tem poucos pesquisadores trabalhando com garanhão no mundo. E nessa parte, então, quando coloca o endócrino no meio, parece que todo mundo foge. O Dr. Douglas acredita que tem a relação da insulina com isso, que talvez a gente ache alguma coisa, mas aonde? A gente não sabe. Olha, pô, 2022 a gente precisando desses dados e a gente não tem. Entendeu? Então, eu oriento, garanhão tem que fazer o teste. Tem que fazer. É simples. Poxa, o cara vende coberturas aí, né? Tanto dinheiro e tudo. O que é um teste desse, perto de um valor disso? E ele sai vendendo e você depois fica na sua mão para mandar o sêmen, um sêmen que você nem, né? E com Com isso, certeza. né? Com certeza. Foi um tema bem discutido até no Embrec esse ano, né? Congelamento de sêmen, despacho de sêmen, essas coisas todas, mas realmente a gente não levantou a bandeira endócrina. Esse que é o problema. Eu acho que as pessoas, eu não sei se sentem vergonha, não tem que ter vergonha, a gente está aprendendo todo dia, ou eu aprendo todo dia, você também está aprendendo todo dia. E endócrino, até hoje nas faculdades, endócrino de equino, ela não é tão bem abordada. E, como eu digo, está vindo tanta pesquisa, está mudando muito. Está mudando muito. Então, a gente tem que já mexer na reprodução, é tanta coisa para a gente ter, a gente tem tanta coisa para mexer, entendeu? E endócrino, né? Eu já começa a botar né? Aquela cascata, É, quer saber. Mas tudo bem. endócrina, além de tudo, é muito difícil também, né? Tava estudando, aí vem lá, própio melanocortina, Não, beta-endorfina, o famoso pior na PPT. né? Esquece isso, vamos direto na prática, sabe? Eu acho que a gente tem que. Eu não sei, como eu trabalhei muito tempo no Brasil a campo, depois trabalhei aqui a campo também, mas já entrando na endócrino, só com ego problema. Eu acho que a gente tem que desmistificar. E o português? Desmistificar. Obrigada. A gente tem que fazer isso, porque não é assim. Vamos endócrino de uma forma prática. Vamos usar ela no dia a dia, na prática. Né? Eu acho que colocar de uma forma assim, como é que se diz? Desmaranhar, Palpável, né? que não é tão complicado assim, porque a gente não precisa saber esses detalhes. Então, alguns pontos importantes para você poder ver a clínica e vamos cuidar. Né? Não vamos entrar naquela loucura lá, aquelas cascatas, não, porque eu desisto. E uma coisa, falando em termos práticos, uma coisa assim relativamente fácil de observar a campo é o animal easy keeper, né, Bia? Esse Que, né, que normalmente, às vezes, até num lote tem aquele animal que tem uma facilidade maior de ganhar peso, ou na mesma dieta de outros semelhantes, é aquele que está. Exatamente, exatamente. E esses animais, era muito interessante isso, porque voltando lá para os anos 80, início dos anos 90, 90 e poucos, olhava aqueles animais obesos, ninguém sabia de síndrome metabólica. Porque a metabólica foi em 2010 que o Colégio Americano de Medicina Interna, existe a síndrome metabólica equina. 12 anos atrás, isso é muito pouco.
Até vocês já eram formados, já estavam trabalhando a campo, né? Pouco tempo isso, né? Então, eles acreditavam que o animal tinha hipotiroidismo. Ah, não, esse cavalo é hipotiroidismo. E até hoje, pô, a gente está falando de 30 anos depois, ainda existe essa mentalidade que o animal tem hipotiroidismo, o cavalo, entendeu? E não tem, e não é raro, é raro, é raro. Então, mas por que a gente faz exame da tireoide? Porque a tireoide está envolvida em quase tudo, da mesma forma que o ser humano. Então, se o hormônio está baixo, fato, é que tem alguma coisa metabolicamente que não está legal. Então, você suplementa, você equilibra o animal e ele fica melhor. Mas E a tireoide é que controla o metabolismo, né? O animal com metabolismo baixo vai acumular mais gordura, obviamente. Agora, temos que tomar cuidado com o excesso. Isso está acontecendo. O professor Marco Alvarenga, eu lembro, ano passado nós fizemos uma live juntos e ele levantou essa bola. Pô, o pessoal está dando tiroxina, leve direito. Toma cuidado, não pode ser assim. Tem que ter uma... Né? O problema da levotiroxina é o seguinte: você tem duas éguas. As duas éguas têm as mesmas concentrações séricas de T4. Você suplementa da mesma forma. Uma pode levar 5 pontos, outra pode levar 10. Porque, infelizmente, ela é absorvida de uma forma... É muito individual a absorção dela. Então, você tem que... Você faz a suplementação, você trata e você analisa de novo, ok, fica ou não fica, mas a sair dando é meio complicado. Você pode ter problemas aí. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Ô Bia, mas mesmo que a gente dose então e ache lá o T4 total abaixo, né, do limite inferior, não é considerado hipotireoideu. Ele é Não, um candidato à suplementação. exatamente. Agora, essa suplementação eu já faço de uma forma diferente. Quer dizer, eu já faço de uma coisa mais prática, da minha experiência prática, empírico, porque não existe trabalho científico, mas nesses 20 e tantos anos tem dado certo e eu continuo. Em relação a você decidir a concentração que você vai suplementar, depende dos níveis séricos, ok. Mas, por exemplo, se eu tenho uma égua, você está me dizendo, está com endometrite recorrente e está me dando trabalho, você dosou, ela está com 13, o limite inferior é 12 nanogramas, ela está com 14, você vai, está dentro da normalidade, eu vou suplementar. Perfeito. Agora, se eu tenho uma égua, mesmos valores de concentração sérica, mas a égua é redondinha, perfeita, para que eu vou suplementar? Entendeu? Não suplementa. Então, depende, cada caso é um caso, é um animal atleta, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Cada caso é um caso. Tá muito difícil ter uma receitinha de bolo para endócrino, né? Cada caso é um caso, infelizmente. E você já comentou vários hormônios, né? Falou de cortisol, falou do ACTH, falou do T3, falou da insulina, a glicose. Não é tão simples, né? É assim. Quando você coloca, é lindo. É muito É bacana. lindo. Eu a clínica, né? E depois, principalmente, quando a gente a gente auxilia o pessoal, né? Como a gente já conversou com vocês também e tudo. E depois a gente tem um feedback. Puxa, a égua está conseguimos emprenhar, ou aquela égua está dando embrião. Então, poxa, é muito bacana. Mas eu gosto da endócrina prática. A gente tem que levar para... Obviamente que eu tenho que estudar as outras partes, mas eu gosto sempre de levar para a parte prática. Agora, na EIP, agora mês que vem, eu já dei uma olhada na programação, eu acho que vai vir umas coisas novas aí, eu acho que vai ter novidade aí para frente também. Mais coisa aí para a gente... Para complicar um pouquinho mais a vida, mas para ajudar. Isso é bom, isso é bom. Mas sempre antes de instituir um tratamento, é bom fazer uma triagem de acordo com os sinais clínicos, né, Bia? Uhum. Ter uma noção, fazer uma dosagem, mandar lá para o BETS, que no Brasil hoje é o BET, né? A gente fala BETS. Ele foi fundado pelo Dr. Douglas aqui em 1984. Bluegrass Embryo Transplant. Então, ele era uma central e que tinha o laboratório, que foi o primeiro laboratório da América do Norte para fazer análise hormonal. E aí
e ele tinha o lote das éguas problemas. Só não tinha uma égua normal, só égua problema. E então então fazia transferência, porque ele foi o primeiro a fazer transferência de embrião no leste do Mississippi. Foi o primeiro embrião potro vivo de transferência de embrião foi dele. Então era uma central, né? Agora hoje ele não tem a central, mas a gente, porque o grande problema das análises hormonais é o seguinte: é caro comparado com hemograma, com isso tudo. Todos os kits, existe limite em relação a que kits você pode utilizar. Vou dar um exemplo. Se você utiliza um kit, você faz o seu exame. Eu quero fazer. Vou mandar para o laboratório veterinário. Mas por falta de conhecimento, eu acredito ser por falta de conhecimento, ele envia para o laboratório humano. Então, o T4, ele vai dar baixo num kit de T4 humano. Sempre vai dar baixo. Sempre vai dar baixo. Então, você tem que tomar cuidado. Tem muita particularidade, sabe? Em relação... A técnica de diagnóstico é diferente, né? Exato, técnicas diferentes. Inclusive, nós utilizamos no Brasil os mesmos kits que é utilizado no laboratório aqui nos Estados Unidos. Mesma coisa. Os padrões, controles. E você tem que ter controles. Você não é simplesmente fazer um exame. Você tem que ter controle. Isso vai gastando. É curvas diárias, para você poder ter realmente certeza, qualidade inquestionável. Você está cuidando da saúde do animal. Tem que ser. Né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Agora, é muita claridade, é muito detalhe. Realmente, muito detalhe. Agora, só voltando aqui, porque a gente sai um pouquinho, o Easy Keeper que você comentou, ele até foi... eu comecei a falar da égua de porque o Easy Keeper, naquela época, foi exatamente quando eles começaram a ver a diferença do Easy Keeper para os outros, esses animais, né? A pasto. Então, você bateu o olho, ela está diferente dos outros, pode ter certeza que tem coisa ali. É 100%. É 100%. E se for uma receptora, vai sair do lote, porque também já não vale, não presta, né? Não, sai do lote porque é aquela coisa. Ainda a gente não tem muitos trabalhos em relação à insulina na gestação, a gente já sabe que tem alteração e tudo, mas a gente precisa de mais trabalho. A professora Cláudia Fernandes da USP estava fazendo também, excelente, mas a gente precisa mais trabalho. Mas já sabe, e isso feito por trabalho de pessoal do Rio Grande do Sul, que tem problema com o potro, com osteoporose, como eu comentei, com problemas de flexor. Então, eu descarto. Vamos descartar. Temos que descartar esses animais, sim. Temos que olhar essas receptoras também de outra forma. A gente pensa que é um privilégio só das doadoras, mas pode ter uma receptora gordinha também, né? Ou diferente do lote, né? Não necessariamente obesa. Tem estatísticas aí, dependendo da região aqui, que esses animais com desregulação da insulina chega a quase 40% da população dos animais. É muita coisa. É muita coisa. Ô, Bia, tem um questionamento aqui perguntando qual a frequência de reavaliação dos exames. Depois que você diagnosticou, iniciou o tratamento, você vai reavaliar a cada mês, a cada 6 meses? Volta àquela questão de cada caso é um caso, cada proprietário é um proprietário. Depende. E, infelizmente, as pessoas vão de acordo com o valor do animal, não pensando só no bem-estar do animal, é o valor. Se o animal é caro, como eu te digo. Eu tenho, por exemplo, garanhões aqui que eles fazem análise hormonal praticamente uma vez por mês. Mas o animal vale milhões para eles. Eles querem tudo certinho. Querem a primeira diferença, eles querem estar em cima. Maravilhoso do ponto de vista nosso clínico, né? Agora, esses animais, eu vou fazer a avaliação, eu vou olhar, eu gosto muito de pensar no lado do proprietário, entendeu? E do objetivo do animal também. Vamos lá. Então, eu continuo dizendo, cada caso é um caso. Mas, pensando de assim, no ideal, você, por exemplo, começou a fazer a levotiroxina, aqui, normalmente, com 15 dias, eles analisam de novo para ver se... para não perder tempo. Vamos subir mais ou vamos cortar ou não? No Brasil, eu tenho orientado o pessoal com 30 dias. A gente determina quantas miligramas,
Com 30 dias, deixa 24 horas sem, e a gente analisa novamente. Quanto à insulina, também depende. E PPID também, para tratamento de PPID também, ou a gente faz 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, mas nunca passando de 6. Né? Porque a gente tem que ver, a síndrome metabólica, a gente vai cuidar dela com manejo. É alimentação, é exercício, né? A gente dividir a alimentação, todos aqueles detalhes que fazem parte do tratamento da síndrome metabólica. Como é que você sabe que está dando resultado? Obviamente que o animal perdeu peso, tá, mas isso não quer dizer que ele tenha acabado com a desregulação da insulina. E o animal, né? Então você tem que checar. Né? Você tem que checar. Então, eu acho que nesses animais de alto valor, eu não passaria de mais de 3 meses sem dar uma checada para ver se o que você implementou na propriedade está funcionando. E para ver se estão fazendo, porque muitas vezes você passa e não estão fazendo. Em vez de dar o trato 2 vezes, por que não estão dando o trato 4 vezes? Dividindo, né? E os exercícios também, né? Aqueles detalhes todos que fazem parte. Então, de 3 em 3 meses eu faria. Né? Já a PPID, se o animal não tiver desregulação da insulina, 3 meses seria maravilhoso, mas eu não acho que isso tem necessidade. Vamos fazer 6. Né? Vamos fazer que pelo menos, né, o proprietário vai fazer, não fica aquela coisa constante. A gente tenta, mas, de novo, cada caso é um caso. Né? Se é um animal PPD, mas que tem um valor de ACTH monstruoso, que a gente tem que agir muito mais rápido, a gente faz uma menos frequência. Mas se não tem, vamos estender mais, vamos pensar no bolso dele também. Eu tento implementar o que será mais útil a você, o veterinário. Para você não ficar sem parâmetros. Entendeu? O que vai ser mais útil para você naquele momento? Não, vamos fazer dessa forma que isso aqui, né, para o meu objetivo é um cavalo atleta, é diferente de um cavalo de reprodução, né? De uma égua, de uma doadora, vai para a pista, não vai para a pista, tem que correr, porque vai para nacional, sabe? Igual semana passada, falou com o animal que para mim PPID, não, mas vai para nacional. Eu falei, mas então, sabe, começa aquela pressão, vocês sabem mais do que eu, vocês. Está contando o meu caso. Nós começamos muito lá em junho. É outro. Pré-nacional. Pois é, então é outro caso, você vê. E aí, então, em cada caso é caso. Ô, Bia, mais um questionamento, e talvez esse seja até meu. É o exame pré-compra. Que Uhum. hoje a gente vê, a galera faz muito raio-x, avaliação física. A gente devia incluir, independente da idade, um perfil endócrino? 100%. 100%. Principalmente nesses animais cada vez mais caros, né? Mas, cara, sabe, o que adianta, por exemplo, na degeneração testicular. A degeneração Uhum. testicular, por exemplo, você vai começar a ver a diferença nas concentrações séricas dos hormônios, tem uma relação, antes de começar a ver sinal clínico. Agora, isso depende se você está sempre fazendo, por exemplo, o garanhão que você acompanha todo ano, aí ele está. Tá, aqueles estrógenos estão naquele valor, mas esse estrógeno está diminuindo. Faz sempre na mesma época do ano. A gente sabe, durante o inverno há uma diminuição natural. Então é importante, porque o que adianta você fazer todo ano, mas esse ano vai no verão, ano que vem no inverno, não tem como comparar. Então tem muito, realmente, até concordo com você, não é complicada a endócrina, ela só tem muito detalhes, muitas variáveis. Assim, né? Tem muitas variáveis aí. Né? Então, eu acho que é importante, sim, com certeza, porque você vai detectar muita coisa. E você, como veterinário, depois o proprietário não pode vir em cima. Mas você não viu isso? Mas por que você não falou? Né? Você compra doador e começa o problema, você tem que fazer análise hormonal. Mas por que não foi feito antes? Né? Então, você orienta. Você orientou o proprietário na compra a fazer o exame, você fez a sua parte como veterinário. Né? Agora, ele não pode vir em cima de você depois reclamando ou um outro proprietário comprar. Animais de condomínio. Eu vejo muito isso também, essa bate-bola. Perfeito, perfeito. O, Ó, o, faltam poucos minutos, o Guará. 3 o, minutos e 4.
Só 3 minutos. Uma coisa legal, assim, de um aspecto prático, que eu aprendi de forma até empírica, Bia. Quando eu tenho um animal obeso, que eu preciso que ele perca peso, o que funciona para mim é não tirar o concentrado de uma vez. Eu tento emagrecer meus animais com concentrado, porque senão eu acabo levando um desequilíbrio nutricional. Uhum, Mesmo às vezes dando feno. uhum, E outra coisa, eu sempre coloco no exercício aeróbico. Eu perfeito. gosto de colocar no carrossel, no redondel, né? Não sei, tem vários nomes disso. Eu não gosto de deixar trabalho montado, porque pode entrar um componente de estresse, Ótimo, né? ótima ideia. Sempre coloco as éguas para andar, vou reduzindo o peso delas, tentando manter a nutrição. É a Uhum. forma que eu encontrei de ter o melhor resultado na reprodução, digamos Ótimo. assim. Agora, esse concentrado, grande detalhe é você dividir ele durante o dia. Igual o feno também, dividir em várias vezes. A E mesma tirar o milho, né? para diminuir o vazio gástrico. E aí você evitar esses piques de insulina também, que são. É igual a história do diabético, mano. Comer devagarzinho, pouquinho, várias vezes ao dia. Agora, lembrando do diabético que a gente falou desde o início, né? Não tem diabético magro? Tem. Entendeu? É desregulação, ele tem uma desregulação na insulina. Ou fator genético, né? Fator genético, que a gente ainda tem que descobrir um pouco mais, mas realmente a gente acredita que o manga-larga, o crioulo, tem um fator genético aí. O milho a gente já sabe, já está comprovado, e umas raças aqui americanas também, mas a gente acredita nessas raças brasileiras também. Estão pegando muito caso. Bom demais. Bom Rafael, demais. agora que estava esquentando, já está acabando? Pior que tá acabando, a live tem 1 hora de duração, né? E aí o Instagram vai derrubar a gente, não demora. Falta poucos Muito minutos, rápido. 2 minutos. Muito bom, Vamos, muito gostoso conversar. vamos agradecer a Bia e fica o gostinho de quero mais, né, Bia? Vamos lá, qualquer hora, vamos lá conversar. Eu adoro você. Conversar Eu, com você é um prazer. eu só queria dizer que, assim, para, né, todo mundo talvez tenha esse acesso, né, Bia? Mas te agradecer publicamente que quando a gente precisa de auxílio, você tá sempre firme. É assim, nossa, mãe, dá até vergonha de tanto que você ajuda a gente. Não, É só agradecer é um mesmo. prazer, eu adoro. É aquela coisa, a gente tem que fazer o que a gente gosta pra gente, né? Foi um conselho que eu tive do meu pai, antes, quando eu estava decidindo fazer essa escolha, a profissão que você gosta. Essa é o grande detalhe. Você tem que fazer o que você tem paixão, que você ama, porque aí o trabalho não é trabalho, né? Fica fácil. É exatamente. Ontem teve vai acabar. O Dr. Reed é o maior neurologista do mundo e ontem ele entrou para o Hall of Fame aqui da Universidade do Kentucky e ele falou exatamente isso também. Eu falei, nossa, ele falou assim, que trabalho, eu faço o que eu amo, isso é bom, é gostoso, é divertido, então eu adoro. Não podem entrar em contato, eu posso demorar um pouquinho, porque às vezes entra muita coisa, mas é muito prazeroso discutir esses casos, porque cada caso é um caso. E eu adoro isso, foi exatamente esse desafio, porque cada caso é um caso, não tem receita de bolo. Né? Então, E a gente é testemunha do quanto a Bia é solícita e atenciosa com a gente, né, Rafael? Nos auxilia a solucionar os nossos casos difíceis aqui, das nossas éguas, problemas. estamos Então, muito obrigado. aprendendo juntos. Vocês trazem também muita informação, é muito legal. Estamos aí. Ó, o pessoal tá agradecendo muito no chat também aqui e perguntando quando vai ser a parte 2 da live. Vai ter que ter. Com os chefes aí, vocês dois. Eu acho que querem. Muito obrigado, viu, Bia? Foi Muitíssimo obrigado, Bia. Sensacional. Um prazer, prazer foi. Valeu demais. Parabéns de novo pelo projeto. Continue, não desistem. Não, tamo junto. Obrigado, obrigado pelo incentivo. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Boa Obrigado noite a a todo todos. mundo que participou. Lembrando que a live vai ficar gravada e vai virar um podcast depois para as Isso, pessoas ouvirem. vamos colocar no Spotify. Vamos editar e colocar no Spotify para todo mundo poder escutar dentro do nossa pegada de no carro, a hora que der, na academia. Vamos ter um conteúdo bacana. Legal. Ó, parabéns de novo e muito obrigada pelo carinho de sempre aí de vocês, viu? Força aí, ó. Boa sorte. Valeu.